Então, a gravação está iniciada. Vou fazer o compartilhamento. Estão vendo a tela aí? Agora sim. Ok, então vamos lá. Bom, então a gente vai ver a disciplina Laboratório de Sistemas Operacionais, né? Embora tenha pouca gente para falar no início, eu dou a repetida depois. Eu gosto de já chegar na primeira aula, né, e a gente já conversar sobre a disciplina e já iniciar falando alguma coisa, né, e já iniciar com alguma matéria da disciplina, né. Deixa eu tirar aqui. Só que houve o pedido da direção, que é a primeira, não sei se é a primeira aula que vocês estão tendo, se vocês tiveram aula na sexta-feira, mas é a primeira semana de aula, então eles pediram para que nessa primeira aula fizesse apenas uma ambientação de como vai ser a disciplina. Ainda mais no nosso caso, né, que o nome é bem claro, Laboratórios e Sistemas Operacionais, essa é uma disciplina 100% prática, ela é 100% em laboratório. O ideal era que segurasse ao máximo essa disciplina para que vocês pudessem fazer quando estivesse voltando ao presencial. Mas eu não sei se é o caso de todos, mas eu creio que é o da maioria, não dá para segurar, porque senão pode prejudicar a formatura de vocês, né? Então, a gente vai levar aqui a disciplina da melhor forma possível, né, sabendo que o ideal seria fazer num laboratório, mas nós vamos conseguir e vamos fazer bem, né? Para isso, a gente vai usar uma técnica aqui que é um pouco complicada, não sei se vocês ouviram falar de sala de aula invertida, né, que normalmente no laboratório a gente chega e faz a prática e vocês vão acompanhando e a gente vai tirando as dúvidas. Para que possa fluir bem, eu vou precisar contar muito com vocês e que vocês vejam as tarefas que vão ser feitas, né? Iniciem antes das aulas, para que quando a gente chegue nas aulas, a aula seja concentrada em poder tirar qualquer dúvida que tenha ficado, né? Com isso o aprendizado vai ser bem melhor. Eu sei que vai ser difícil, a gente vai conversar mais sobre isso, mas acho que é a melhor maneira da gente conduzir a disciplina. Então, vamos ver aqui um pouco de como vai ser, né? Então, está aí meu nome, né, meu e-mail, fabio.carneiro@uva.br. Qualquer dúvida, manda e-mail, né? Eu estou sempre lendo e-mail, abro mais de uma vez por dia, né? Nós temos também o Canvas, o fórum, né? Então nós temos uma série de ferramentas que nós podemos utilizar. Podem fazer uso à vontade, né? Não precisa ficar limitado, a aula não precisa ficar limitada a esse horário, às segundas-feiras, às 18h20. Tá? A gente pode fazer uso disso para tirar qualquer dúvida, ainda mais nesse esquema que eu vou pedir que vocês façam tarefas fora do horário. Bom, então vamos ver aqui a disciplina, né? Começar vendo o plano de ensino, né? Vamos ver o que se espera da disciplina pelo plano de ensino, né? Então, aqui o plano de ensino da disciplina, espero que vocês estejam vendo, né? Então, a nossa disciplina, se vocês olharem, carga horária, 90 horas relógio, teórica 0, prática 90 horas. Né? Então, a disciplina de 3 tempos em laboratório todos os dias, né? É o que a gente vai ter que dar um jeito de fazer agora, sem a presencial, né? A ementa da disciplina, histórica e evolução dos sistemas operacionais. Se eu vou conversar com vocês no início de cada tipo de sistema, né? A gente vai ver aqui basicamente o Windows e o Linux, que faz parte da disciplina ver esses dois sistemas, né? Então, quando for falar do Linux, que a gente vai ver antes, eu faço o histórico, os principais conceitos, como foi a evolução, e a mesma coisa do Windows, né? Embora a grande maioria já saiba exatamente como foi a história, a gente vê aqui, né? Vamos ver conceitos e características dos sistemas operacionais, né, de forma geral, né? Os principais sistemas operacionais existentes no mercado, com foco no Windows e Linux, né? Conceitos de máquinas virtuais, é por isso que a gente vai começar a semana que vem. Eu já coloquei slides para vocês fazerem download, né? O melhor é que se vocês quiserem fazer o download, tenha os slides do lado e vai colocando anotações nele se quiser. Então, nós vamos ver como funcionam as máquinas virtuais, alguns conceitos. A gente vai gastar uma aula com máquinas virtuais, né? E aplicações para máquinas virtuais, conversar também sobre isso. E aí sim, lá na terceira aula a gente entra em conceitos e características dos sistemas operacionais Windows e Linux, né? O que a gente vai fazer com cada um deles? Instalação e configuração dos sistemas operacionais, né? Instalação e configuração dos serviços que esses sistemas operacionais oferecem, tanto Windows quanto Linux, e como funciona a instalação de programas no Linux, né? O Linux, a gente vai usar o Ubuntu, que é o que tem se destacado com maior quantidade de usuários
né? Tem um suporte bom, até por ser derivado do Debian. O Windows, a gente vai se concentrar no Windows versão server. Eu vou conversar também com vocês sobre isso. O Windows Desktop, o Windows 10, já é do dia a dia de vocês. Acho que vocês ganham muito mais vendo uma versão server. Aí tem a parte de competências e habilidades, objetivo da disciplina. Pula isso aí, né? Está disponível para vocês poderem ler. Tem no Canvas esse plano de ensino para vocês poderem baixar se desejarem, né? Então, na primeira parte, tem os operacionais, histórico, evolução, conceitos, características e principais sistemas. Na verdade, a gente não vai ver isso aqui como uma unidade, mas essa unidade 1 a gente vai ver diluído nas outras 3 unidades. A gente basicamente vai começar a semana que vem com a unidade 2, que é a parte de máquinas virtuais, né? O objetivo é reconhecer a virtualização como método que permite a execução de mais de um sistema operacional em um mesmo computador. Na verdade, é bem mais do que isso, a gente vai ver mais do que isso, né? A virtualização como método que permite executar mais sistema operacional é o de menos, né? Hoje em dia se usa muito a virtualização em data center, economia, né? Confiabilidade, a gente busca com a virtualização. Então, a gente vai ver para isso a introdução e os conceitos de máquinas virtuais. Vamos ver os tipos de máquinas virtuais que existem. Tem vários tipos de máquinas, inclusive de hipervisores, né? E as principais aplicações para as máquinas virtuais, né? Depois entra nas unidades 3 e 4. Né? Eu vou fazer uma inversão aqui. A gente vai ver primeiro a unidade 4, então vou pular aqui, que é o sistema operacional Linux. Vamos ver conceitos e características dele. Vamos fazer a instalação e a configuração, e a instalação e a configuração de programas e serviços, né? Programas são aqueles programas normais do usuário. Serviços são basicamente os daemons, né? Os servidores que o sistema operacional possui. Um servidor web, né? Um servidor DHCP, por aí vai. E os mesmos tópicos existem para o Windows, né? Então, escrever o funcionamento do sistema operacional Windows, instalação e configuração do sistema, vamos ver a versão servidor, né? Instalação e configuração de serviços, né? Até porque quem tem os serviços são os servidores. Avaliação A1, A2, A3, né? Conforme foi o período passado, daqui a pouco eu vou conversar melhor sobre isso, né? E nós temos as referências básicas aqui. Na verdade, a gente vai usar muito link de internet, né? Essa aqui é a bibliografia oficial da disciplina, né? Mas eu vou retirar, na verdade, o conteúdo de outros lugares e eu vou passando para vocês conforme isso for acontecendo. Voltando lá para os slides. Lembrando, alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, fica à vontade. Então, esse foi o plano de ensino. A condução da disciplina, né? Isso aqui vai ser um desafio maior, né? Eu vou depender muito de vocês para que a gente obtenha sucesso nisso, tá? Essa disciplina, Laboratório de Sistemas Operacionais, é uma disciplina que, vamos dizer assim, ela fica no final das contas sendo um diferencial para a pessoa que se forma, né? Vocês são do curso de Sistema de Informação, né? Às vezes tem aluno também de Ciência da Computação, às vezes de Engenharia da Computação, mas principalmente pessoal de sistemas de informação, né? Saber sistemas operacionais, instalação de Linux, instalação de Windows, configuração, vamos dizer que, embora não seja essencial para a profissão, né, é um diferencial importante, né? Um profissional, quando ele vai ser contratado, é claro que quem contrata quer um profissional que tem esse conhecimento, que sabe como configurar esses sistemas, né? E mais do que isso, né, saiba qual seria o melhor sistema para utilizar em cada situação. Já há muito tempo, né, não é da minha época, na minha época era tudo desktop, e ainda peguei um pouquinho de computadores de maior porte, né? Nós não tínhamos sistemas voltados para a web. Hoje em dia é praticamente tudo voltado para a web, ou, no mínimo, rodando num servidor e com clientes acessando dados em servidores, né? O Gabriel está perguntando, vamos instalar máquina virtual, sim, né? A gente vai falar sobre isso ainda. Então, sistemas rodando em servidores, junto com máquinas desktop, ou totalmente voltados para a web. Então, é necessário que o profissional, hoje em dia, ele saiba como fazer isso funcionar de vários servidores, né? Eu, particularmente, me considero um cara vou falar assim, que estou no meio do caminho entre os dois sistemas, né? Infelizmente, hoje, eu digo infelizmente com pesar, as pessoas tomam muito
partido, né? As coisas estão bastante polarizadas, e em sistemas operacionais é bem diferente. Tem gente que é fã dos sistemas Unix em geral, não apenas Linux, e fala que o Windows é uma porcaria, que não vale nada. Tem gente que só consegue trabalhar com Windows, que não quer saber de Unix, fala que o Unix é duro, é difícil trabalhar, queixo duro. E eles são apenas diferentes, né? É importante para um profissional saber conhecer esses dois sistemas e saber a diferença entre esses dois sistemas. A gente precisa saber utilizar os dois. Eu acho tanto o Linux quanto o Windows excelentes sistemas operacionais. O Unix, né, ele vem evoluindo desde 1970. O Windows é mais recente, mas também já está bastante evoluindo. Se a gente sabe utilizar o sistema bem, o sistema é bom, né? O problema é que quem só sabe Unix não vai configurar direito o Windows, e o Windows vai ser ruim. O mesmo vale para quem só sabe o Windows, não vai saber configurar o Linux, vai achar que o Linux é ruim, né? E o Linux tem uma grande vantagem, né? Duas grandes vantagens eu considero para sistemas. A gente coloca ele rodando como servidor, totalmente sem interface gráfica. Com isso, a gente consome muito pouco recurso da máquina servidora, tá? Embora os servidores Windows já dê essa possibilidade também, pouca gente configura isso. E outra grande facilidade é o preço, né? Por ele ser gratuito. A IBM investe muito em Unix, muito em Linux, por causa dessa parte de gratuidade. O negócio dela é vender máquina. Então, ela quer que as pessoas comprem máquinas, criem sistemas virtuais, e criar máquinas virtuais com Linux é gratuito, né? O Windows não. O Windows, quem não sabe, é bom saber. Se você criar as máquinas virtuais, o Windows, você tem que ter uma licença para cada máquina virtual. Porque a licença é por máquina, não interessa se é real ou virtual. Então, condução da disciplina. A gente vai iniciar, a gente tem essa aula inicial, que é mais ambientação, conversar sobre a disciplina. Na semana que vem, a gente vai ver os conceitos de máquinas virtuais, né? E depois a gente vai fazer a instalação de uma máquina virtual. Cada um, se quiser, pode usar a máquina virtual que quiser, né? Eu vou usar aqui, o suporte que eu vou dar para vocês vai ser em cima do VirtualBox, por pesar menos. Aí alguém pode falar, eu já tenho VMware, posso utilizar? Não tem problema nenhum utilizar o VMware, né? Não tem problema utilizar nenhum tipo de hipervisor, tá? Pode utilizar a máquina virtual que quiser, né? Mas a documentação que eu vou colocar e os exemplos que eu vou fazer com vocês vai ser em cima do VirtualBox. Como as nossas aulas são, na verdade, o grande foco é Linux e Windows, de fato, a base da máquina virtual, o tipo de hipervisor que vai ser utilizado, vai ser de muito pouca diferença para a gente. Vai ser, na verdade, totalmente indiferente, né? Então, essa condução, eu vou colocar antecipadamente as tarefas que nós vamos realizar, né? Eu vou pedir que vocês tenham, vai ser o interesse de cada um, procurem fazer essa tarefa antecipadamente, para que quando eu chegue aqui eu possa me concentrar em tirar dúvidas, né? Eu vou fazer as tarefas também aqui, mas a gente possa se concentrar em retirar dúvidas do que possa ter acontecido na dificuldade que vocês tenham, né? Em laboratório, essa já é uma disciplina difícil de conduzir, porque são vários alunos, sempre dá, às vezes, um problema ou outro, e a gente precisa parar toda hora a aula para ficar ajudando a resolver esses problemas. No presencial, já é uma disciplina difícil de conduzir. No virtual, se nós deixarmos para que todos os problemas aconteçam durante a aula, a gente corre o risco de arrastar muito e não conseguir cumprir a meta da melhor maneira possível, né? Eu gostaria de passar o máximo de conhecimento para vocês de como as coisas vão funcionar nesses dois sistemas. Por isso que seria importantíssimo, conforme eu fosse colocando as tarefas, vocês fossem fazendo, né? Não são tarefas demoradas, né? Mas para que as dúvidas possam surgir e, preferencialmente, a aula seja para tirar dúvidas e não resolver problemas, né? Mas aí vai depender muito do apoio de vocês nessa condução. Critério de avaliação, né? Temos A1, A2 e A3. Vocês já sabem, é a média, né? A gente pega as duas maiores notas e faz a média dessas duas maiores notas para ver a aprovação ou não, né? A A1 vai ser um fórum temático, uma atividade individual avaliativa, né? E A2 e A3, atividades individuais avaliativas, cada uma valendo 10 pontos, né? Então, A1, 2 trabalhos, né? Na verdade, um fórum e um trabalho, e A2 e A3, 2 trabalhos. Eu ainda não tenho certeza de como fazer isso, porque ainda não tenho certeza, né? Eu já tenho esses trabalhos prontos para o presencial, mas eu quero, antes de colocar esses trabalhos para vocês aqui,
que a gente possa sentir como a coisa está acontecendo. Então, eu vou lançar mão do prazo que eu tenho para definir essas atividades, né? Normalmente, nas disciplinas virtualizadas, eu já gosto de chegar no primeiro dia de aula e já dizer como serão as atividades. Mas eu acho que não seria bom nesse tipo de disciplina, onde a gente vai ter que ver como vai ser o andamento, né? Mas o que eu pretendo fazer, né? Fórum temático, um assunto para que vocês possam discutir entre vocês, isso aí vai ser isso, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma. E uma atividade individual avaliativa, vou pensar como seria essa atividade individual avaliativa aqui, genérica, né? Já a A2, a minha ideia é fazer uma atividade para Linux e a A3, uma atividade para Windows, né? De forma que a gente possa obter depois a nota com base nessas atividades. Mas é aquilo que eu estou conversando com vocês. Para que eu possa botar uma atividade para o Linux, para o Windows, eu vou ter que sentir como está fluindo. Então, eu vou esperar um pouco nesse sentido. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tá, bom, eu pulei, né? Deixa eu voltar aqui no slide, né? A minha formação, né? Eu me formei em 91, né, em Engenharia de Computação, pelo Instituto Militar de Engenharia, né? De 91 para cá, se fizer as contas, a conta é fácil, né? No final do ano são 30 anos de formado, né? 30 anos, eu posso dizer para vocês que eu já vi tudo mudar na computação pelo menos 3 vezes, né? Verdades passaram a ser mentiras, mentiras passaram a ser verdades, aquela mentira que virou verdade depois virou mentira de novo, né? Então a coisa flui muito. Essa é uma profissão que quem escolhe, né? A profissão que vocês escolheram aí, vocês têm que estar preparados para a mudança, né? Tem que estar estudando o tempo inteiro, né? E o que se eu for falar para vocês esses 30 anos o que mais mantém um profissional ligado é conhecer bem a teoria, porque a prática muda, mas a base teórica é importante, né? E estar sempre atualizando, sempre de olho no que está acontecendo, né? Não ficar parado, né? O meu mestrado foi defendido em fevereiro de 96 na área de redes de computadores, né? Redes de computadores e sistemas operacionais, hoje em dia, a gente pode dizer que não vou dizer que é a mesma coisa, seria um sacrilégio, né? Mas são duas áreas que estão muito interligadas. Antigamente, sistemas operacionais e redes eram coisas diferentes, né? Hoje em dia, o sistema operacional já traz a rede embutida, né? Temos sistemas operacionais para a rede, né? Praticamente todos, né? E a minha vida inteira foi trabalhando com redes e evolução de sistemas, e instalação de servidores, manutenção de servidores. E para a gente fazer manutenção e instalação de servidores, são duas grandes áreas, né? Redes de computadores e sistemas operacionais, né? Então, qualquer dúvida que alguém tenha, né, que eu possa ajudar nessas áreas, né, mesmo não sendo assunto da disciplina, também pode ficar à vontade para perguntar. Parte de comunicação, né, comunicação entre a gente, né? Eu peço para que preferencialmente utilize fórum de dúvidas, né? Por que preferencialmente utilizar o fórum de dúvidas? Porque às vezes a gente tem uma dúvida, quando a gente está em sala de aula, levanta o braço e tira a dúvida e pergunta, todos estão participando e às vezes um outro aluno nem percebe que tinha aquela dúvida e consegue pegar bem esse assunto, né? Se a gente utilizar o fórum com esse sentido, né, qualquer dúvida que tenha, que está estudando, pode mandar mensagem privada? Pode, não tem problema nenhum. Está com vergonha, não gosta de fórum? Manda privada. Mas se mandar pelo fórum, todo mundo contribui um com o outro, né? E as coisas vão fluir melhor para todos, né? Mas pode ser feito por e-mail, pode ser feito por e-mail, pode ser feito mensagem privada, pode ser feito mensagem privada, não tem problema nenhum, né? Outra forma de comunicação, mas é unidirecional, né? Já coloquei para vocês no Canva, vocês devem ter visto uma página que fica no Google Sites, onde eu vou colocar lá todo o material. Eu vou colocar também todo o material no Canvas, mas nessa página vai ficar melhor organizada, né? A página, tá? Essa daqui. Por enquanto ela está vazia, né? Mas ela vai evoluindo, né? Então aqui na página já tem o download do plano de ensino, se vocês quiserem, né? Já coloquei os slides que eu vou utilizar, que é esse conjunto que eu estou usando hoje, mas também já é o slide com material para a próxima aula, quando a gente vai ver virtualização, né? E essas aulas e as outras serão todas gravadas e eu vou sempre colocando os vídeos das aulas aqui para vocês também, né? E qualquer outras coisa que vocês precisem, vou colocar aqui também, para que vocês possam fazer uso. Vou criar também esses vídeos, eu vou colocar no YouTube e vou colocar lá uma playlist para facilitar que, com o único endereço de playlist, vocês possam acessar todas as aulas que forem gravadas.
Então, voltando. Tá? Então, tá no slide. Também tá o link lá no Canvas, mas tá esse link aqui. Tá? Então, como vocês acessam essas informações. Nossas aulas, né? Assim como hoje, serão feitas com Microsoft Teams, né? Vai ter sempre o link. Então, vou colocar o link sempre com antecedência lá no fórum de dúvidas, né? Então, o link ele fica no fórum de dúvidas. E caso alguém chegue atrasado ou perca alguma coisa ou queira rever qualquer coisa, todas elas eu vou colocar no YouTube e vou colocar os links também, mas aí vai ser no fórum material de estudo e também na página que eu mostrei para vocês agora há pouco. Né? Presença. Né? Estamos sendo cobrados para que haja presença. Na verdade, o MEC está cobrando a universidade está cobrando o professor e a gente precisa fazer a chamada. Né? Eu vou fazer essa chamada todas as aulas. Tá? Para não ficar fazendo chamada e perdendo tempo, eu vou usar a funcionalidade do Teams, que o Teams faz a chamada para mim. Então, em 2 momentos, pelo menos, eu vou fazer o download das pessoas que estão presentes. E eu vou avisar vocês no momento, né, que estarei fazendo a chamada, né, eu vou puxar. Né. Para que isso possa funcionar bem, eu preciso que vocês façam pelo menos uma coisa de duas. Né? Ou configurem corretamente o nome, né, sem problema nenhum, se quiser botar um apelido, mas se não colocar o nome, né, se resolver usar um apelido, né, se quer entrar com Juju, né, vai e diz quem é Juju, me avisa que é a Juju para eu poder saber, tá? No momento de fazer a chamada, fazer a conversão. Tá? Então, se puder mandar mensagem, ou então quiser falar por aqui mesmo, mas pelo que eu estou vendo aqui no quadro, está todo mundo com o nome configurado bonitinho. No período passado foi mais difícil. No período passado eu tinha os caras que tinha El Guerreiro, umas coisas assim mais selvagens, e ficava difícil saber quem era quem. Bom, com relação a recurso aqui, né? O Gabriel tinha perguntado se a gente vai instalar alguma máquina virtual, né? Eu vou precisar conversar com vocês sobre esse recurso aqui, até para saber se vocês vão ter essa disponibilidade e a gente, caso não tenha, a gente vê como a gente vai resolver esse problema. Né? O que nós vamos utilizar? Vamos utilizar o Oracle VirtualBox. Né? Eu estou escolhendo sempre coisas mais leves. Né? Por que o Oracle VirtualBox? Ele é bastante simples de ser utilizado. Não que o VMware seja complexo, mas ele é mais simples. Né? O VMware ele requer um pouco mais de recursos da máquina, mas é pouco mais. Tá? Se isso mudou e hoje gasta menos, podem me corrigir. Tá? Mas até, pelo menos 2 anos atrás, o VirtualBox dava para perceber a diferença. Então, como aqui eu tenho a preocupação de que todos consigam executar esse software em suas máquinas, eu vou ter que dar preferência por aquilo que é mais leve. Tá? Agora, alguém tem uma máquina melhor ou já tem o VMware instalado ou prefere usar o virtualizador lá nativo do Windows, né? Ou quer usar qualquer outro, tá? Cada um pode usar o que quiser. O VirtualBox, vocês conseguem fazer download direto do site do VirtualBox, né? www.virtualbox.org. Entrar, fazer o download, instalar, aí a gente vai poder criar máquinas virtuais. Né? Preciso que vocês tenham a mídia de instalação do Ubuntu. A gente vai usar aqui o Ubuntu 20.04. Né? 20.04, né, para quem não sabe, quer dizer que é o Ubuntu versão 2020 e que foi lançado em abril de 2020. Existe uma razão muito forte para utilizar 20.04. Né? O Ubuntu, ele lança 2 versões por ano, em abril e em outubro. Né? Então, as versões são sempre .04, que é a versão de abril, e .10, que é de outubro. Né? E as versões de ano par lançadas em abril, ou seja, a versão par .04, são as versões de longa duração, a versão que tem suporte por longo tempo. Né? Então, embora hoje já exista o Ubuntu 20.10, o 20.04 é a versão de longa duração. Então, é a que a gente vai utilizar aqui. Né? Para fazer o download, ubuntu.com/download/desktop. Então, lá vocês têm várias opções de download. O Windows que a gente vai usar aqui vai ser a versão servidor 2008. Né? Aí alguém pode falar assim, Fábio, o 2008 acabou recentemente o suporte a essa versão. Né? É verdade, acabou o suporte recentemente a essa versão. A gente vai usar ele assim mesmo. Tá? E as razões para a gente poder utilizar ele de qualquer maneira são as seguintes.
Primeiro, o 2008 ele lançou alguns conceitos, que são os conceitos principais que nós vamos ver aqui, e que ainda são verdadeiros nas versões atuais de Windows Server. Tá? Tudo que a gente vê aqui no 2008 pode até ser que seja um pouquinho de nada diferente nos outros. Talvez a forma de fazer mude um pouquinho, mas muito pouquinho. Mas o principal aqui, que a gente vai precisar dele, é que a gente consegue instalar ele numa máquina virtual e vai fluir muito bem com 2 GB de memória RAM. Tá? E isso a gente não pode falar que é verdade para os outros. Né? Então, isso aí vai ser um diferencial muito importante para a gente. Alguém que tem uma máquina com 4 GB de memória, não adianta querer botar uma máquina virtual, Windows 10 e Server 2016. Não, simplesmente vai arrastar a máquina e não vai funcionar. E, por outro lado, a gente usando 2008, a máquina vai fluir com toda tranquilidade, sem qualquer dificuldade. Né? Então, essa é a razão de a gente utilizar o 2008. Né? E todos esses softwares, né? O VirtualBox é um software gratuito, né? Não temos problema nenhum, é só fazer o download. O Linux é um software gratuito, não tem problema nenhum. E o Windows Server 2008, a Microsoft autoriza o download e a instalação para que a gente possa experimentar por 3 meses. Tanto é que o link que eu coloquei aqui é da própria Microsoft. Né? Então, é um download oficial, tá? Não tem nada de pirata aqui, não temos dificuldade nenhuma em fazer a utilização disso aqui. Tá? A gente vai utilizar ele com toda a legalidade, sem nenhum tipo de problema. Né? O problema que a gente vai ter, não sei se vai ser problema para alguém, é que, né, a versão que está disponibilizada é a versão em inglês. Né? Depois que perdeu o suporte, a Microsoft não, pelo menos eu não encontrei, se alguém encontrar e quiser passar o link, né? Mas da versão PTBR, em português. Mas o inglês não pode ser dificuldade para quem está na área de informática. Né? Então, isso não pode ser... o link do Windows não está funcionando? Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver que esse link está funcionando semana passada. Né? Qualquer coisa eu coloco disponível para vocês fazerem download também. Deixa eu pegar o link aqui. Aqui na minha máquina entrou o link. Vocês estão vendo aí, ó. Podem fazer, pode escolher até o idioma para o download. Só que vai ter que escolher entre chinês, inglês, francês, alemão, japonês ou espanhol. Eu prefiro inglês. Se alguém quiser, alguém pode ter faculdade com espanhol, com japonês, né? É só fazer o download. Mas aí quem falou foi o Gabriel Ramos, né? Depois tenta dar uma olhada se você não conseguir fazer esse download, você me avisa que eu dou um jeito de fazer um upload para um Google Drive para você. Ah, conseguiu? Então beleza. Né? De qualquer maneira, eu vou ver como a Microsoft disponibiliza. Eu acho que eu tenho guardado uma versão em português, eu vou dar uma futucada aqui. Se eu encontrar, eu boto no Google Drive para vocês fazerem o download. Mas é a mesma versão que é download de teste, né? Então, a gente não tem problema de pirataria com isso. Né? Então, eu queria agora abrir para vocês falarem uma coisa. Alguém aí tem dificuldade em conseguir essa máquina? Né? O que eu preciso aqui de vocês é computador. Né? Deixa eu achurar aqui. Preciso que vocês tenham um computador com capacidade de execução de software e virtualização de computadores. Né? Mais do que isso, que tenha capacidade de virtualização, né? E que possa instalar o Ubuntu e o Windows. Né? O que seria essa máquina com capacidade? Né? A máquina precisa de alguns requisitos para isso. Como a gente vai ver na aula de virtualização na semana que vem, é preciso um apoio do hardware para que a gente possa fazer uma virtualização eficiente hoje em dia, já que a gente trabalha com a chamada virtualização total. Tá? Então, o hardware tem que ajudar. Então, a BIOS da placa-mãe tem que dar suporte, o processador tem que entrar em modo de virtualização quando a máquina virtual entra. Isso não vai ser dificuldade. Né? Já há muitos anos que as máquinas já trazem esse suporte de virtualização. Né? Eu acho que o principal seria um processador. Se tiver um i5 já roda muito bem, mas um i3 e um dual core também vai rodar sem grande dificuldade.
e pelo menos 4 GB de memória RAM. Né? Dá para rodar com 3? Dá, né? Dá. Vai ficar um pouquinho complicado, vai ficar um pouquinho lento, mas também vai rodar bem. Alguém não tem acesso a uma máquina como essa? Então, vocês podiam pelo menos botar aí no chat, cada um botar. Pode botar só o número, quanto tem de memória RAM? Precisa 4 GB, já roda bem. Então, com 6 roda bem também, sem problema. 8. Então, 6, 8 dá com folga. Pedro Henrique é chique, né? 16, Lindenberg também. Pô, Gabriel Teles, não vou nem comentar. Então, pelo que eu estou vendo, a gente não vai ter grande dificuldade, não. Tá? Com 4 GB já dá para rodar. Tá? A menor máquina, pelo que eu vi aqui, é 5 GB, mas também roda muito bem. Tá? Deixa 5 para o sistema hospedeiro, bota 2 para o hóspede e vai rodar com facilidade. A gente vai ver todos esses conceitos mais para frente. Então, beleza. Então, a gente vai conseguir levar bem a disciplina. Bom, o próximo assunto já é conceitos, né? Conceito de virtualização. Eu vou seguir a recomendação da faculdade, tá? De não entrar nessa primeira semana com conteúdo, né? Mas eu queria ainda usar esse tempo aí para a gente poder conversar mais alguma coisa. Vocês têm facilidade? Dá para instalar o VirtualBox? Alguém usa alguma máquina com alguma restrição? Tipo, é máquina de empresa, eu não posso botar o VirtualBox, ou não posso botar o VMware. Então beleza. Esperando o Daniel estar escrevendo. Se quiser, pode abrir o microfone para falar, vocês não precisam ficar só no chat, não. Né? Então, vou repetir alguma coisa que eu falei no início, quando não estavam todos aí, né? Agora já tem bastante gente. Então, beleza. Já tem o Windows e o Ubuntu no Daniel, beleza. Se for dar um tempo. Não vai fazer diferença. Tá? Eu posso até fazer o seguinte. Eu não sei, porque gente, vamos começar. Vamos começar com a disciplina, a gente vai devagar, a gente pode terminar um pouco mais cedo, aí dá até para a semana que vem começar mais cedo. 20.04.2 LTS é a mais nova, é isso mesmo. Então, vamos começar aqui. Deixa eu só ver quantos tem aqui. Deixa eu puxar uma chamada agora, conforme eu falei para vocês que ia puxar e avisar. Beleza, está feita aqui tá feita a chamada. Não, é o download do VirtualBox? Vou entrar lá então. Vamos fazer aqui com vocês. Vou entrar lá em www.virtualbox.org. Eu nem me lembro se é .com.org, né? Não, .org. Então, www.virtualbox.org. Da Oracle, tá? A Oracle adquiriu o direito de licença VirtualBox. Ele já tem aqui direto, na página inicial, download VirtualBox 6.1. Aí, clicando em cima dele, vamos ver aqui. Deixa eu ver qual seria o melhor aqui.
Eu não sei se esse Windows Host é os que estão prontos. É esse mesmo, Windows Host. Então, VirtualBox. Isso aí, é só fazer o download, tá? Fazer a instalação. A cara do VirtualBox, depois que vocês tiverem com ele instalado, na semana que vem, eu vou mostrar como criar as máquinas virtuais e o funcionamento dele. Mas a cara dele é essa daqui, né? Já estou com várias máquinas criadas aqui. Já tenho que desfazer algumas, né? Mas a gente vai... eu vou mostrar para vocês na final da semana que vem toda a cara dele, como é que a gente configura. Ele é bastante fácil criar máquinas virtuais nele, né? E é um bom software. Então vamos começar então vendo hoje. A gente já começa a ver alguma coisa hoje e semana que vem a gente fica com mais tempo para explorar o VirtualBox. Pode ser assim? Então vamos lá. Então, parte de virtualização. É a parte inicial da disciplina, né? A previsão é uma aula para isso, então a gente começa a ver hoje e termina na semana que vem. Alguns conceitos, né? O que a gente chama de virtualização? A virtualização, na verdade, ela é uma abstração que representa um recurso computacional qualquer, né? Qualquer coisa que a gente crie para fazer uma simulação, a gente chama de virtualização, né? Quando a gente fala puramente virtualização, na sua forma mais conhecida, a gente está chamando de máquinas virtuais, né? E o conceito que a gente vai estudar aqui de virtualização é exatamente esse. É o conceito de virtualização de máquinas, criar máquinas virtuais, né? Nós vamos ver no final por que seria útil criar essas máquinas virtuais, né? E como a gente faz para criar essas máquinas virtuais e profissionalmente como a gente usa isso, né? O importante é que a virtualização oferece o quê? Um ambiente completo semelhante ao de uma máquina real, né? Na verdade, né, é provado o seguinte, né? Hardware contra software. Qual é a diferença de hardware para software, né? Qualquer coisa que se implemente em software, tá? Tudo que se implementa em software é possível criar um hardware para fazer isso. Colocar para executar diretamente em hardware, né? Tudo que se faz em hardware pode se emular, aí a parte da virtualização, né? Fazer funcionar em software. Então, por que a gente não tem só hardware e não tem só software, né? A primeira parte aqui, a parte final, é mais fácil de explicar, né? A gente não tem somente software, porque software tem que executar em algum hardware. Então, o hardware, por mais básico que seja, precisa existir, né? E por que a gente não tem só hardware? Aí é questão de preço, né? Nós temos no limite, num extremo, hardware puro. E nós temos no outro extremo, software. E nós vamos ter um sistema. Em algum momento, nesse sistema, vai ter que ter uma ruptura. Essa ruptura ela pode ser mais tendendo para o hardware, mais tendendo para o software. Conforme nós tendemos para o software, nós estamos melhor dizendo, conforme nós chegamos a seta para a direita, nós estamos aumentando a parte do hardware, né? Então, conforme nós chegamos a essa lacuna para a direita, nós temos mais hardware. Um hardware com maior poder computacional, com mais capacidade. Fazendo isso, nós temos um sistema mais rápido, porém mais complexo, e vai ser mais caro, né? Por outro lado, se eu tendo a vir para a esquerda, com a setinha, eu tenho hardware menor, uma parte mais simples, e eu tenho que implementar isso que falta em software, né? Eu vou ter um sistema mais simples em termos de hardware e mais complexo em termos de software. Como mais caro é o hardware, eu vou ter um sistema mais barato, porém com uma velocidade menor do que um sistema que fosse mais caro, né? E onde é o limite? Onde a gente encaixa hardware e software? Aí vai da onde cada um quer gastar dinheiro, né? Um computador, por exemplo, gamer, né? Ele precisa de um hardware mais poderoso, ele é um computador mais caro, ele precisa de um processamento matemático mais pesado, de uma placa de vídeo que receba instruções genéricas e faça tudo, né?
Então, eu vou precisar de um hardware mais parrudo, mais caro. Se eu quero uma máquina simplesmente para acessar uma internet, fazer uma navegada, jogar um joguinho simples, eu posso simplificar o hardware e eu vou fazer tudo por software. Minha placa de vídeo, ela não vai ter as primitivas gráficas que fazem tudo por hardware, né? Eu vou ter que fazer praticamente tudo por software. Vai ficar bem mais lento, né? Então, esse conceito de onde a gente vai jogar hardware e software é bem maleável, né? E o conceito de máquinas virtuais vem dessa ideia de que a gente pode jogar por um lado ou para o outro, né? E eu posso jogar o hardware inteiro dentro do software? Posso, né? Desde que eu tenha um segundo hardware para executar isso, um hardware específico qualquer, eu posso simular um hardware diferente em cima desse hardware. Posso colocar um hardware por software. Eu vou estar virtualizando esse hardware. É aí que entra a virtualização. Eu virtualmente crio uma nova máquina, um novo hardware, onde eu vou executar meus softwares. Precisa haver semelhança entre esses dois hardwares, o hardware real no qual executa e o hardware virtual, né? Precisar, é claro que não precisa. Eu posso virtualizar completamente um hardware em cima de outro completamente diferente. Só que, se for completamente diferente, essa virtualização será totalmente feita por software. Isso acarreta em desempenho. Agora, se o hardware que eu estou virtualizando for um hardware parecido com o hardware verdadeiro, eu posso jogar muita coisa da virtualização para acontecer no hardware verdadeiro. Então, se eu virtualizo um hardware aproveitando aquilo que existe de verdade na máquina, eu tenho um desempenho bastante superior. E é o que a gente faz hoje em dia, e é por isso que temos tantos servidores virtualizados em hardware, né? Essa virtualização é virtualizada em máquinas, criada nas máquinas virtuais para ele, aproveitando essa característica do hardware. E a virtualização, ela tem recebido uma atenção especial, principalmente para infraestruturas de TI, né? Para quê? Né? Primeiro, criação de servidores. Eu consigo criar um servidor muito rápido. Se eu tenho uma máquina que está com poder, tem um bom poder de processamento, está sobrando, essa máquina está sobrando, estou usando pouco processador, estou usando pouca memória dela, eu posso criar um servidor virtual em cima dela, para um serviço novo. Parte de redução de custos. A virtualização ajuda a reduzir custos com espaço, né? Se eu consigo colocar tudo numa máquina só, ocupando um espaço menor, essa máquina vai me requer menos espaço, né? Normalmente empresas trabalham com espaço alugado, então quanto menos espaço alugar, melhor, né? Ou mesmo que o espaço seja próprio, eu posso aproveitar esse espaço para outras coisas, né? Não preciso ter um CPD muito grande. Eu posso colocar num rack algumas máquinas com grande poder de processamento e virtualizar nela todos os servidores. Ou fazer toda essa virtualização em cima de um data center. Aí eu não tenho nada na empresa, né? A opção que a grande maioria está seguindo hoje em dia, né? Energia. Se eu tenho menos máquinas reais e máquinas virtuais em cima dessas máquinas, o consumo de energia é menor, né? Energia tanto das máquinas quanto energia de iluminação, energia para manter o espaço, necessidade de no breaks para segurar a máquina, energia com ar-condicionado e também o aspecto de manutenção, né? A manutenção física, no caso, né? Se eu tenho menos máquinas reais, eu preciso fazer menos manutenção. Isso acaba ficando mais barato. Mais barato não somente no sentido do preço da manutenção, mas também porque preciso ter menos profissionais para fazer essa manutenção e menos paradas também de servidores. A virtualização também nos facilita com a parte de tolerância a falhas, tá? Nós vamos conversar sobre isso. E também no aspecto de segurança física, né? Quanto menor o espaço, mais bem guardado, né? E fisicamente eu consigo uma segurança em cima dessa máquina. Uma outra coisa, o conceito de máquinas virtuais ele é antigo, né? Na verdade, a primeira vez que falou em máquina virtual, né, foi lá pela década de 60. Né? E se utilizou durante muito tempo máquina virtual, né, para fazer o paralelismo, para fazer a multitarefa. Antigamente era feito com esse conceito de máquina virtual, né? Ele foi criado, esse termo ele foi criado para indicar uma abstração de software de um sistema computacional em hardware. Primeira vez que isso foi utilizado pela IBM, que se tinha no início, lá na década de 60.
Um fabricante qualquer, vamos esquecer bem por enquanto, ele tinha um determinado computador. Esse computador tinha um sistema operacional para ele e o software para ele. Esse fabricante tinha um outro computador com um hardware diferente. Se o hardware é diferente, né? Se é diferente, o que acontece? Sistema operacional diferente, aplicação diferente. Tá? E por aí vai. A IBM lança no sistema 360 e no sistema 370 um novo conceito. Ela lança uma máquina, na verdade, ela lança um conjunto de 4 máquinas. Né? E eu não sei se já estudaram arquitetura de computadores ou alguma outra disciplina. No início da computação existiam 2 grandes conjuntos de máquinas. Existiam as máquinas chamadas máquinas comerciais, que eram voltadas para aplicações comerciais, eram máquinas que trabalhavam em base 10. Né? E existiam máquinas científicas, voltadas realmente para aplicações científicas e para cálculos, máquinas que trabalhavam em binário, em base 2. Hoje em dia, por eficiência, são todas binárias. Né? Mas o fato é que essas máquinas eram incompatíveis em tudo que elas podiam ser. O que a IBM fez? Ela lançou uma linha com 4 computadores, chamou Sistema 360, onde o computador de entrada era uma máquina totalmente comercial, uma máquina base 10. Né? E as máquinas iam evoluindo até máquinas mais rápidas, uma máquina em base 2 científica, com capacidade de processamento maior. E o que a IBM faz? Ela lança um sistema operacional chamado OS 360, em que ela coloca esse sistema operacional, ele não é o mesmo sistema operacional, né? Mas a sua camada superior é a mesma. Então, ela coloca o OS 360 nas suas diferentes máquinas, mas com uma camada superior comum. A parte superior do sistema operacional é a mesma para as 4 máquinas. Isso quer dizer que se eu escrevo uma aplicação e eu coloco a aplicação rodando numa determinada máquina, se eu quiser mudar e comprar uma máquina mais poderosa, eu migro a minha aplicação porque a aplicação é para o sistema operacional e não para a máquina. Então a IBM lança uma possibilidade de o cliente poder comprar uma máquina diferente e continuar com tudo que tinha antes funcionando. Na verdade, a IBM trabalhava com leasing, né? Ela alugava as máquinas e você podia pedir a troca das máquinas para a IBM. E isso foi uma das razões de sucesso da IBM. Ela conseguiu um mercado muito grande com isso. Ora, para isso funcionar, né, que era, na verdade, essa camada mais baixa do sistema operacional da IBM, do R360, era justamente um esquema de máquina virtual que ele pegava esse hardware todos diferentes entre si e compatibilizavam, passavam para a camada de cima um hardware virtual e a camada superior do sistema operacional, trabalhando em cima dessa virtualização, podia trabalhar em qualquer tipo de hardware. Então, essas máquinas virtuais foram utilizadas para quê? Para que diferentes hardware pudessem executar o mesmo sistema operacional. Foi a ideia inicial de máquinas virtuais. Com o tempo, com a evolução, a máquina virtual, que é um desuso, né? Aquilo que eu falei para vocês, verdades que viram mentiras e que viram verdades. Né? Falei no início. Estou meio ruim da garganta aqui, mas vamos lá. Verdades que viram mentiras, né? Máquina virtual era essencial no início da computação. Com a evolução, downsizing, microcomputadores, mini computadores, praticamente acabou a virtualização. Né? Então, qual era a verdade? Precisamos trabalhar com virtualização. Né? Passou a ser uma mentira. Não se trabalha mais com virtualização. Né? E o que tem hoje? Virtualização. Hoje nós trabalhamos com virtualização. Então, vocês têm que estar preparados para esse mercado que muda constantemente. Né? Alguma coisa que é uma verdade hoje pode deixar de ser verdade, pode voltar a ser verdade. Né? É a nossa profissão. E sobre a máquina virtual em si? Né? O que a gente fala de uma máquina virtual? Uma máquina virtual é como se fosse uma máquina real. Ela contém seu próprio sistema operacional, ela contém suas bibliotecas, ela contém aplicativos e, o importante, né? Uma máquina virtual é totalmente independente e isolada das demais. Uma máquina virtual que está rodando no sistema, ela acha que roda numa máquina só para ela. Ela não vê as outras máquinas. Fábio, e se eu tenho uma máquina virtual, eu vou testar um programa, e esse programa ele tem um Trojan ou ele tem um vírus. Esse vírus vai ficar confinado na máquina virtual. Tá? Essa é uma das razões de utilizar a máquina virtual. Você precisa testar algum software? Testa na máquina virtual.
Agora, é claro que hoje em dia existe uma possibilidade muito grande de integração entre hóspede e hospedeiro, né? Se você vai usar a máquina virtual para testes, não façam essas integrações, não permitam uma comunicação muito eficiente entre elas, né? Uma máquina virtual, quando você instala, ela é totalmente independente. Se você não fizer nada de diferente, não haverá comunicação com a máquina hospedeira. Ok? Então, totalmente isolado, né? Conforme já falei para vocês, máquina virtual foi usada com sucesso pela IBM nas suas linhas de mainframes. Eu falei que repetir, acabei não repetindo, né? No início da aula, quando tinha bem menos gente, eu falei o seguinte: fiquem à vontade para interromper a aula quando quiserem, tá? Eu estou olhando para o chat sempre, mas pode ser que eu não perceba alguma coisa. Então, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, abre o microfone, interrompe, pergunta, né? Vamos fazer aqui como se fosse uma sala de aula, né? Na sala de aula, você levanta o braço e pergunta. Aqui é mais difícil eu ver levantando o braço, mas pode perguntar. Pode abrir o microfone e interromper. Continuando na evolução, década de 80, né, computadores tornaram-se mais comuns e com hardware uniformizado, né, principalmente IBM PC, né, virou praticamente um padrão de hardware. Então, a quantidade de sistemas operacionais convergiu para algumas poucas famílias. O que acontece? O emprego de máquinas virtuais perdeu aquela importância que tinha inicialmente, que era de compatibilizar os diferentes hardware, né? Hoje em dia, a gente tem desktops, notebooks, que eles são completamente diferentes a nível de preço, né? Então, a gente está falando de um hardware simples até um hardware mais complexo, mais poderoso, mas que são bastante compatíveis entre si em nível de hardware. Então, a gente conseguiu uma evolução bastante grande nisso. Então, com isso, as máquinas virtuais perdem a importância nessa situação de precisar compatibilizar hardware. Porém, o que aconteceu atualmente, né? Aumento do poder computacional. As máquinas estão cada vez mais poderosas, né? Só como curiosidade, vocês devem ter ouvido falar no primeiro PC, né? Era chamado IBM PC XT. Esse IBM PC XT, ele tinha 640 KB de memória RAM, tá? Tinha um processador de 800 Hz, era 800 Hz, não era nem MHz, não, um processador de 800 Hz, né? E algumas outras características, tá? Esse computador, com essa característica, ele foi lançado aproximadamente em 1984, 1985. Um computador, né, com total capacidade para a época, tá? Mas era possível rodar alguns jogos mais simples nele, mas o computador executava planilha, fazia edição de texto, fazia tudo, né? Sabe esse teste de gravidez que compra em farmácia? Um grupo ano passado pegou um teste de gravidez e abriu para ver, para estimar o tipo de hardware que tinha nesse teste de gravidez, né? O chip que fazia o teste de gravidez era mais poderoso que esse computador, né? IBM PC XT, só como curiosidade. Então, é isso que a gente fala de aumento de poder computacional. Hoje em dia, um teste de gravidez ele é mais poderoso que um computador da década de 80. Gabriel, que ficou com dúvida, funcionamento. Aí, Gabriel, essa pergunta que você está fazendo, justamente a gente vai ver essa resposta para ela logo mais, né? Provavelmente amanhã, não sei se a gente chega nessa parte hoje, tá? Mas só para não deixar no vácuo a tua pergunta aí, é o seguinte: você tem o hardware, o PC, e você tem o sistema operacional em cima dele. No caso, eu creio que a maioria vai estar usando o Windows 10. O VirtualBox ele vai rodar como um software, como uma aplicação qualquer, né? Vou botar aqui, VirtualBox. Aí, em cima dele, você vai ter um outro sistema operacional, o Windows, seja lá o que for. Tá? Vou botar aqui o Windows 10 e hardware. E em cima desse sistema operacional, você tem uma aplicação qualquer. Porém, na sua própria máquina, você tem uma aplicação também,
está rodando em cima do Windows 10, né? PowerPoint, o Teams, o Chrome, seja lá o que for. Como funciona essa aplicação? Nessa aplicação, primeira pergunta aqui, vocês já estudaram sistemas operacionais? Já fizeram a disciplina? Então, beleza. Então, estou assumindo que o pessoal já fez, né? Então, vocês devem ter visto em sistemas operacionais, ou espero que tenham visto, né? Vocês viram modo protegido, modo usuário, modo núcleo, modo kernel, modo de operação do processador? Bom, então, tem sim, tem não, né? Mas, basicamente, é o seguinte, bem rápido, então, mas eu vou comentar isso mais para frente. Existem instruções que a aplicação pode executar diretamente, né? Por exemplo, que instrução é essa? Somar dois números. Se você vai somar dois números, você pode fazer direto, não tem dificuldade nenhuma. Se você quer comparar alguma coisa, você quer mover um valor de um registrador, são instruções simples, não pode fazer nada. Então, são instruções que a gente chama de instruções do usuário. Agora, existem outras instruções que são instruções do tipo acessar determinada região de memória. E essa não é uma instrução que você pode fazer, porque você pode comprometer o funcionamento de uma outra aplicação. Então, quando você tem uma aplicação rodando, é muito raro ela executar instruções de sistema. A maioria das instruções são instruções comuns. Então, quando uma aplicação executa, o que ela faz? Ela bypassa o Windows 10 e ela executa diretamente no hardware, né? E o que acontece se ela tentar executar uma instrução protegida? A aplicação trava, gera uma exceção e ela vai morrer se não tiver um tratamento para essa exceção, né? Então, a aplicação, ela sabe, o compilador, ela sabe que não pode gerar código de instrução especial. Se a aplicação precisar de uma instrução especial, o que ela faz? Ela pede por Windows 10, através de uma chamada de sistema. O Windows 10, ele acessa o hardware, faz aquilo que precisa e recebe a resposta e repassa a resposta para a aplicação, de forma controlada. Tá ok isso aí? Eu explico depois no caso do Trojan, tá? Deixa eu acabar de explicar isso que eu vou lembrar de falar. Como funciona na máquina virtual? Vai ser a mesma coisa. A máquina virtual, a aplicação, ela vai estar executando instruções simples. Essa instrução simples que ela faz? Ela bypassa o sistema operacional e cai na máquina virtual. Quando ela cai na máquina virtual, a máquina virtual bypassa e também vai direto para o hardware. Como a instrução simples, não tem problema nenhum ser executada no hardware. Então, ela volta também da mesma forma, sem nenhuma dificuldade. E instruções especiais, ela pede para o sistema operacional. Aí, esse sistema operacional, ela vai, com a instrução especial, ela vai pedir para o VirtualBox. Como a instrução especial, nesse caso, o VirtualBox vai pedir para o Windows 10, aí que entra a camada extra de peso da virtualização, né? Que tem uma série de camadas passando. E aí, de forma controlada, o Windows 10 faz no hardware, aí volta normalmente, tá? Então, vai camada a camada com a instrução especial. Porém, como a grande maioria são instruções simples, flui muito bem. Com relação ao Trojan, né? O que um Trojan faz? O Trojan, ele invade um sistema operacional, tá? O sistema, basicamente, ele faz o quê? Ele promove alterações no sistema operacional, ele afeta o sistema de disco do sistema operacional. Então, se você tem um sistema operacional que está na máquina virtual, o sistema operacional comprometido é o sistema operacional da máquina virtual. O sistema de disco comprometido é o sistema de arquivos da máquina virtual. Esse Trojan, ele é uma aplicação da máquina virtual. A aplicação da máquina virtual, ela só atua no hardware da máquina virtual. Qual é a instrução que ela poderia executar que poderia comprometer a máquina se fosse uma instrução especial? Essa instrução estaria protegida aqui pelo sistema operacional real, né? O sistema operacional hospedeiro vai dar essa proteção. Então, a invasão só vai acontecer no sistema virtual. No caso, para usar o VirtualBox, precisa ativar a virtualização na BIOS? Precisa. Precisa, porque o VirtualBox faz virtualização total. Tá? Em algum tipo de hardware, ele até consegue funcionar. Mas, se você tem uma BIOS que você pode ativar a virtualização, ativa. A diferença de desempenho é impressionante, tá?
Respondi tudo que foi perguntado ou tem mais alguma coisa? Hein, Gabriel, tá legal a parte do Trojan? Tá, então beleza. Então nós temos esse aumento do poder computacional, né? Nós temos a disseminação de sistemas distribuídos, né? E a onipresença das redes de computadores, né? Então, deixa eu dar uma apagada aqui. Com tudo isso, com o aumento do poder, com sistemas distribuídos aparecendo, ou seja, desenvolvimento de um software bastante eficiente para a comunicação entre as máquinas, redes de computadores, virtuais ou não, o que acontece? Ressurge a virtualização com uma força muito grande. Então, esse poder de desempenho, esse aumento da tecnologia e tudo mais, traz novamente a virtualização para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O que é um computador? Computador é um sistema que a gente pode dizer que é, no mínimo, relativamente complexo. O hardware é bastante evoluído, um computador atual tem vários núcleos, que faz um processamento paralelo pesado, né? Então, como a gente vai fazer para emular um computador completo, né? Como a gente vai virtualizar uma máquina completa em todos os níveis? Fica muito difícil fazer isso, né? Então, a gente utiliza os chamados níveis de abstração e as interfaces. O pessoal que já viu redes sabe que redes é estruturada em camadas, né? Cada camada faz algo bem específico, né? E para uma camada utilizar o serviço da outra, ela não precisa saber como funciona, né? Por exemplo, uma aplicação da internet, para usar um serviço orientado à conexão, usar o TCP. Ela não tem que saber como o TCP funciona. O TCP ele tem uma camada, tem uma interface na camada, que ele oferece serviços para a camada de cima. Então, a camada de cima usa esses serviços. Isso vale para rede de computadores, vale para banco de dados, vale para computação gráfica, tá? Vale para basicamente tudo hoje em dia. E também vale para sistemas operacionais e também vale para o hardware. Hoje, o hardware ele também é estruturado, tá? Em sistemas que se comunicam por intermédio de interface. Tanto que, não sei se já viram a arquitetura do computador, o esquema de barramento hoje em dia já está até caindo, né? São raras as máquinas que usam barramento, né? Hoje em dia usam os canais de comunicação, né, de alto desempenho. Tá? Então, o que é um sistema computacional hoje em dia? Uma série de componentes, né, que tem um trabalho interno que ele vai fazer e não interessa como é esse trabalho, e ele existe uma interface e todos os outros utilizam, né, os serviços desse componente por essa interface. Né? Então, permite que cada componente seja visto como um subsistema independente, oferecendo serviço para os demais. Detalhes internos não precisam ser conhecidos. Você não precisa saber como alguém faz alguma coisa, basta saber que ela faz aquela coisa. Então, para isso, o quê? Basta conhecer as interfaces e os serviços oferecidos. Isso vale tanto para hardware quanto para software. É um princípio básico, né? Conhecido como dividir para conquistar. Vocês já devem ter ouvido falar essa frase, né? Dividir para conquistar. Só como curiosidade, essa frase ela foi falada por um cara chamado Sun Tzu, tá? No século V a.C. Ele escreveu um livro, tá? Um livro bastante antigo, chamado Arte da Guerra, onde ele descreve essa técnica, que, da forma como ele descreve, é muito parecido com como a gente ainda usa hoje em dia na computação. A ideia básica aqui: divide o sistema computacional em várias camadas funcionais hierárquicas. E uma determinada camada N, obviamente, não enxerga os detalhes internos da camada N-1, apenas a sua interface. Isso vai ser fundamental, a gente vai ver uma figurinha na semana que vem, que explica esse funcionamento para a virtualização. Bom, vamos ver aqui ainda alguns conceitos que são necessários para a virtualização. Então, o computador ele é estruturado em camadas. E cada camada é subdividida em outras camadas. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, uma grande camada, que é o caso aqui, que é a camada de software, e uma outra grande camada embaixo dela, que é a camada de hardware. Né?
Então, o computador é composto por duas grandes camadas, hardware e software, que, por sua vez, são divididos em suas subcamadas. Então, o próprio software ele é dividido internamente em subcamadas. O mesmo vale para o hardware. O hardware é dividido em subcamadas. O que a virtualização vai fazer é agir nas interfaces dessas camadas, usando os serviços. Então, a ideia da virtualização não é, na verdade, criar um hardware totalmente novo, mas conseguir controlar o hardware existente de forma que uma máquina não interfira no funcionamento da outra. Para isso, ele vai atuar nas interfaces. Então, uma arquitetura computacional engloba pelo menos 3 grandes categorias. Isso aqui a gente vê em arquitetura de computadores. Né? Primeiro, o que define, né? Conjunto de instruções de máquina. É o que a gente chama de ISA, Instruction Set Architecture. Né? Isso aqui são as instruções que o processador é capaz de executar. O computador ele é uma máquina que ele é feito para executar um determinado software. E software, por mais que nós escrevamos ele em linguagens maravilhosas como Java, C, Python, seja lá o que for, no final das contas ele vai sendo traduzido, interpretado, vai descendo, e o que vai executar é um código assembly dentro de um processador. Então, se a gente quer saber aquilo que a máquina é capaz de fazer, a gente precisa olhar para o código assembly dessa máquina. Aquilo é o que a máquina faz. Então, uma forma de se definir uma máquina é olhando o seu conjunto de instruções. Um software de máquina virtual precisa olhar para o conjunto de instruções. É uma das coisas mais importantes. Isso. Java é um exemplo de máquina virtual. Perfeito. Inclusive, está mais na frente como exemplo. Né? E qual a ideia da máquina virtual Java? Né? A ideia da máquina virtual Java é que você escreva um programa em Java e esse programa execute em qualquer outra máquina. Né? Se a gente voltar aos slides aqui, a gente vai ver que é isso. Para que foi o conceito de máquinas virtuais? Máquinas virtuais foram utilizadas para que diferentes hardware pudessem executar o mesmo sistema operacional. Expandindo isso para Java, a gente está falando o seguinte: o mesmo programa Java poder rodar em qualquer hardware. Uma outra categoria, projeto do sistema. Né? Ele envolve os componentes externos ao processador. Né? Então, como é o barramento, como é a memória, como são os controladores, como é o arbitramento do acesso ao barramento, como é a parte de subsistema de entrada e saída. Então, a gente está falando de tudo aquilo que está fora do processador. Né? E um terceiro grande componente é a microarquitetura, que é como são construídas as unidades internas. Então, quais são os 3 grandes grupos do hardware? Uma OCP, tudo concentrado na OCP, né, na unidade central de processamento. As instruções que ela executa, a forma como ela se comunica com a parte externa, projeto externo, e como ela é capaz de executar as instruções, que é a microarquitetura. Apesar de uma máquina virtual ter que estar focado em tudo isso, o principal é o conjunto de instruções. E, em segundo lugar, projeto do sistema. Isso tudo a gente vai chegar lá com o tempo. Naquela primeira parte, os conjuntos de instruções, que a gente chama de ISA, ele é o limite entre o nível de abstração do hardware e do software. Qual o nível mais baixo que a gente consegue chegar no software? Qual é a coisa mais básica que a gente consegue fazer no software? É a instrução assembly. É a instrução código de máquina. Então, o assembly é o limite. Quando a gente insere no processador e pede para ele executar um código assembly, o que o seu CP faz? O seu CP dispara sinais externos ou internos para poder executar essa instrução. Então, é o nível mais baixo. Então, uma máquina virtual tem que estar atenta a esse nível. Então, esse aqui que eu dei uma adiantada para vocês. Então, tipicamente, um processador possui pelo menos 2 modos de operação. Tá? O modo não privilegiado e o modo privilegiado. Intel e AMD trabalham com 4 modos. Tá? Eles possuem 4 modos de operação. Eles chamam de rings, eles não chamam exatamente de modos. É um anel mais interno, um segundo anel, um terceiro anel e um quarto anel.
Então, 4 modos de operação permite uma complexidade enorme para a construção da máquina. Mas ainda não chegamos lá. Tanto o Windows quanto o Linux só usam 2 modos de operação, tanto do Intel quanto do AMD. Tá? Então, apesar desses chips, desses processadores, possuírem 4 níveis, ou 4 modos de operação, ainda usamos somente 2, que é o chamado não privilegiado e o privilegiado. Então, essa interface ISA, que são as instruções, ela é dividida em 2 subconjuntos, para refletir os modos. Então, qual é o modo não privilegiado? Formado por todas as instruções que podem ser diretamente executadas por programa do usuário. São chamadas instruções do usuário ou user ISA. Aquelas instruções que não comprometem em nada o sistema. Elas se contrapõem ao modo de operação privilegiado, né, que são construídos por instruções capazes de configurar o comportamento do próprio processador e de acessar componentes de hardware diretamente, instruções de entrada e saída. Né? Então, esses programas do usuário, elas só executam em modo não privilegiado. Né? Eles não podem executar em modo privilegiado. Né? Essas instruções são chamadas instruções de sistema ou System ISA. Então, uma instrução para somar 2 números. Né? Uma instrução que carrega um valor no registrador AX, outra instrução carrega um registrador, uma soma no registrador BX, e outra instrução faz a soma de AX com BX. São instruções que usam diretamente os registradores da máquina. São instruções não privilegiadas. E as instruções qualquer processo pode fazer que não altere nada. Agora, uma instrução que trabalha na segmentação, que define a região de memória que o processo está acessando. Né? Então, uma instrução de segmentação de memória. Quando a segmentação é alterada, os acessos à memória mudam completamente para o processo. Então, essa é uma instrução privilegiada. Um programa não pode executar uma instrução que altere o seu segmento. Então, são exemplos de instruções. Então, essa instrução não privilegiada pode ser usada diretamente pelo programa. Ele pode estar no sistema real ou ele pode estar numa máquina virtual. Não existe perigo nenhum de uma máquina virtual acessar o processador para executar uma instrução diretamente no processador da máquina real. Não existe qualquer perigo, desde que seja uma instrução não privilegiada. Se a instrução for privilegiada, preciso tomar uma série de cuidados, tem que fazer uma série de capturas, e é aí que a virtualização pela BIOS, vai ajudar bastante no desempenho. Então, basicamente, um sistema está aqui. Tá? Um sistema simples. Então, no sistema, nós temos o sistema operacional. Tá? Esse sistema operacional ele funciona diretamente sobre o hardware. Então, vamos imaginar que ele está para níveis de uma máquina virtual, de controle de máquina virtual, o sistema operacional está atuando no processador. Ele está solicitando instruções ao processador. Uma aplicação, para ela funcionar, ela tem 3 níveis de contato. Ela tem uma interface com o sistema operacional. Tá? Ela tem uma interface com bibliotecas que ela precisa usar para o funcionamento dela. E ela tem a interface também diretamente com o processador. Instruções simples, a aplicação pode executar diretamente no processador, então ela interfaceia com o processador também. O processador, ele se comunica, né, com o mundo interno, através do barramento. E esse barramento vai dar acesso aos periféricos de entrada e saída. E internamente ao processador existe uma unidade chamada Unidade de Gerenciamento de Memória, MMU, né, Memory Management Unit. O processador, os sistemas operacionais hoje em dia trabalham com memória virtual, com segmentação, com paginação. Então, tanto a máquina virtual quanto a máquina real precisam do apoio do processador para o gerenciamento de memória. Então, essa interface do processador com a MMU ela é também de interesse da máquina virtual. Então, onde a virtualização atua? Onde ela interfaceia? A virtualização interfaceia na conversa da aplicação com o sistema operacional? Não, ela não está nem aí para isso. Isso é problema interno do sistema operacional. Se é uma aplicação, isso está tudo dentro da máquina virtual, então não interessa para a máquina virtual.
Da mesma forma, a comunicação da biblioteca com o sistema operacional. A virtualização nem olha para isso. Agora, a virtualização ela precisa estar atento à interface da aplicação com o processador e também das bibliotecas da linguagem de programação com o processador, né? Essa interface 1 aqui, que são as 2.1, é a chamada User ISA. A máquina virtual presta atenção para fins de contabilização, mas ela não precisa de grandes cuidados. Agora, quando o sistema operacional fala com o processador, que é a interface 2, né, aqui estão as instruções privilegiadas, instruções que podem comprometer o sistema. Então, nesse caso, a máquina virtual tem que ter uma atenção muito grande ao tipo de instrução que está executando ali. Capturar qualquer instrução que o sistema operacional hóspede esteja querendo fazer, né, o sistema virtual que ele está querendo fazer no processador, ele precisa capturar esse tipo de instrução e passar para o sistema operacional hospedeiro, para que ele possa decidir se aquilo vai ser feito ou não. Então, a virtualização da BIOS vai ter um papel muito importante nessa captura de uma forma eficiente. O gerenciamento de memória é importantíssimo, tanto para a máquina real quanto para a máquina virtual. Então, é outra interface de interesse onde vai atuar a máquina virtual. O processador, conversa do processador com o barramento. Então, todo o acesso que o processador faz ao mundo externo é por intermédio do barramento. Então, também é uma interface de interesse da máquina virtual. E os dispositivos de entrada e saída, né? Os dispositivos virtuais, vão interfacear com os reais, então também é de interesse. Então, essas são as 5 interfaces principais que uma máquina virtual tem que estar o tempo inteiro controlando, né? Então, se existe um determinado hardware, eu não preciso criar na máquina virtual esse hardware verdadeiro. Por exemplo, unidade de gerenciamento de memória. Eu não preciso de uma unidade de gerenciamento de memória virtual. E nem é interessante criar, porque ficaria muito lento. O que o software de máquina virtual vai fazer? O VirtualBox, o VMware. Ele vai interfacear com essa unidade, solicitando que o processador faça esse trabalho para ele. E ele vai chegar a um acordo com o sistema operacional real para que ele possa dividir o uso da MMU com o processador. Isso vai valer também para a placa de rede, isso vai valer para o sistema de disco, vai valer para praticamente todo o hardware. Então, mais do que efetivamente criar um hardware, uma cópia do hardware, as máquinas virtuais trabalham onde? Nas interfaces, solicitando trabalho do hardware verdadeiro. Tá ok isso aí? Então, uma máquina virtual ela não precisa implementar um hardware, se ela tiver como fazer uso e dividir esse hardware. Isso vai dar uma eficiência muito grande e vai ser mais fácil o funcionamento da máquina virtual. Tá legal? Bom, vamos terminar hoje a parte conceitual, para depois a gente ver a implementação semana que vem. Bom, vocês já viram sistemas operacionais, então já sabem que é um processo, né? E já sabem que processo é um conceito fundamental. Tá? Então, conceito fundamental no sistema operacional. Tudo é feito com base na existência do processo, né? O que é um processo? Um processo ele é um programa em execução, né? O espaço de endereçamento que esse programa está ocupando, ou seja, a posição de memória que ele ocupa, e o seu contexto de hardware, aquilo tudo que ele está usando de hardware. Né? Então, o processo ele é uma abstração que representa um programa em execução. Né? Um processo, para ele funcionar, ele é composto por várias regiões. Né? Uma região a gente chama de região de texto. Né? Formalmente, o nome é texto, mas a área de código. Então, código executável fica na área que a gente chama de texto. E temos a área de dados que fica acima. Dentro da área de dados, nós temos segmento de dados propriamente dito, que são aquelas variáveis globais, né? E temos uma área que ela cresce dinamicamente, que fica entre o dado e o texto. Uma área é a pilha, que cresce num sentido. A pilha é usada pelas funções,
E área de heap, pilha, e área de heap, que cresce para baixo, que é a área de memória dinâmica. Então, área de memória ocupada pelo programa, área de memória ocupada pelo processo, melhor dizendo, e área livre. Né? Se essa área livre termina, acabou a área de memória do processo. Obviamente, né, esse conceito de processo, ele fecha, então, a região de memória que ele está. Né? Essa região de memória, então, foi o segundo que eu botei aqui, né? É o espaço de endereçamento dele. É ele em execução. E aqui faltou o quê? É o contexto de hardware, que é o hardware que o programa ou o processo está utilizando. Né? Então, e o próprio hardware, o que é o hardware para o processo? É a UCP. O processo, ela usa o CP. Então, quando o processo está em execução, ele está usando a UCP. Acabou a execução dele, todo o estado da UCP é salvo na chamada tabela de processo. E aí entra um processo em execução no lugar dele. Então, esse hardware dele fica guardado na tabela de processo. Ou seja, o que é isso aqui que está guardando na tabela de processo? É a UCP do processo. Registradores, valores de segmento, tudo, toda a vida do processo. Então, naturalmente, dentro do sistema operacional, o que é o hardware de um processo? Já é algo virtual, já é algo que está numa tabela, está em software. Claro que no momento da execução, isso que está no software é descarregado no hardware. Mas, conceitualmente, o próprio conceito de processo já nos dá um hardware virtual. Isso vai facilitar bastante a virtualização, né? Já que o próprio sistema operacional tem um conceito de que o hardware do processo é um hardware virtual. Então, cada processo é o quê? É um ambiente de execução isolado. Ele tem sua área de dados e tem aquilo que ele usa de hardware separado também num cantinho. O que um processo usa de hardware não se mistura com o que o outro usa. Então, os processos estão completamente isolados. E o núcleo do sistema operacional, né? Através de um cara chamado escalonador, que vocês devem ter estudado em sistemas operacionais, o que ele faz? Ele alterna rapidamente entre os vários processos. Então, vamos imaginar aqui 4 processos. A, B, C e D. Em um determinado momento, o processo A está executando. O que o escalonador faz? O escalonador tira o processo A e coloca o processo B em execução. O B executou, ele tira o B e coloca o C. O C executou, ele tira o C e coloca o D. Quando D termina, volta para o A. Então, no tempo, o que está acontecendo? Os processos estão alternando. Eu estou imaginando aqui que só tem uma OCP, tá? Então, o processo A executa um pouco, fica um tempo sem executar, executa mais um pouco, fica um tempo sem executar, executa mais um pouco. Então, essa é a vida de um processo. Na verdade, o que está acontecendo é o chamado pseudo-paralelismo. Né? Não é um paralelismo real. O que nós temos é uma ilusão de paralelismo. Paralelismo, né? Porque alterna muito rápido. Então, dá a impressão que está tudo fluindo normalmente, continuamente. Bom, um processo de usuário. Aqui nós não estamos nem falando de virtualização, estamos falando de sistema operacional. Né? Tanto faz se é virtual ou real. Só pode utilizar, né, instruções não privilegiadas, as chamadas user-ISA. Como faz, então, para executar instruções, por exemplo, como operações de entrada e saída? Porque eu falei para vocês, acesso à memória é crítico, não pode acessar, mas um processo precisa alocar memória. Como ele aloca a memória? Né? Acessar disco tem que ser pelo sistema operacional, tem que ser controlado. Então, como um processo grava um arquivo em disco? Né? É aí que entra em ação as chamadas de sistema. São funções disponibilizadas pelo sistema operacional. Então, se um processo ele precisa acessar uma região de memória diferente, se ele precisa acessar um dispositivo de entrada e saída, precisa ler ou gravar alguma coisa em disco, ao invés dele executar uma instrução em assembly, ele chama uma função para isso. Né? Por exemplo, né, a função malloc, para alocar a memória. Essa função malloc da linguagem C vai fazer a chamada de sistema, vai chamar a chamada de sistema alloc do sistema operacional,
E o sistema operacional assume o controle e ele executa as operações privilegiadas. Tá? Então, o que está acontecendo? A aplicação está aqui, ela vem executando. Ela precisa fazer algo privilegiado, ela chama o sistema operacional faz aquela ação privilegiada, depois devolve para o processo que continua executando normalmente. Isso aqui é uma chamada de sistema, ou uma system call. É quando o processo para e pede para o sistema operacional trabalhar. Quando a gente estiver vendo o sistema operacional Linux, que é mais fácil ver isso, eu vou botar um processo em execução e vocês vão ver quanto ele faz de chamada normal e quanto ele faz de chamada de sistema. Vocês vão ver que a quantidade de tempo gasto em chamada de sistema é muito baixo. Quase todo o trabalho é trabalho normal. Isso facilita muito a virtualização. Então, isso possibilita o quê? Que o programa de usuário acesse de forma indireta e controlada, né, os recursos do hardware, sempre por intermédio de chamada de sistema. Bom, quando você está no sistema operacional, vocês devem ter visto os dois grandes objetivos no sistema operacional. Né? O primeiro grande objetivo é tornar mais conveniente o uso de um sistema computacional. O outro grande objetivo é gerenciar, controlar e ordenar o acesso ao hardware. Essa parte aqui vai interessar muito para a gente. Tornar mais conveniente o uso de um sistema computacional. Vamos pensar nisso aqui. O que é um disco de computador? Um disco de computador, ele é um equipamento, ele é um hardware, em que ele tem milhões de setores, cada setorzinho, um do lado do outro, pequenininho, e cada setorzinho desse é capaz de armazenar 512 bytes. Mas ninguém escreve um programa controlando setores, né? Muito menos dividindo os seus dados em partes de 512 bytes para estar escrevendo cada uma partezinha no disco. Isso aqui é o que a gente chama de hardware verdadeiro. Isso é o disco real. Qual é o disco que nós vemos? O disco que nós vemos, ele é um equipamento, um local onde existe um diretório raiz. Desse diretório raiz tem subdiretórios. E dentro desses subdiretórios, nós colocamos os nossos arquivos ou criamos outros subdiretórios. Um disco para a gente, que está no alto nível, é esse que está do lado direito. Isso que está do lado esquerdo é o hardware. Isso que está do lado direito é o mesmo hardware, mas é o hardware o quê? Virtualizado. Ele é o hardware que o sistema operacional oferece. Então, nós já temos que o sistema operacional de uma máquina, mesmo que ninguém esteja falando nada de virtualização, ele já faz virtualização. Ele já pega um hardware que é complexo e transforma num hardware mais fácil. Esse hardware mais fácil é um hardware virtual. Ele não existe. Não existe no equipamento algo que armazena pastas. Só armazena blocos de 512 bytes. O sistema operacional virtualiza esse hardware no hardware verdadeiro. O mesmo vale para a memória. A memória, no sistema operacional, é uma tripa. Um sistema operacional, uma máquina com 8 GB. Ela é uma tripa com 8 GB posições, normalmente de tamanho de 4 KB. Como a gente faz uso disso? Existe toda uma virtualização do sistema operacional para criar memória virtual, em cima dela fazer a paginação, fazer a segmentação. Então, aquela memória que o processo vê, algo bonitinho, segmentado, todo organizado, com pilha, com RIP e tudo mais, é virtual. Isso não é real. Então, o sistema operacional já virtualiza muita coisa para a gente hoje em dia. Então, como praticamente tudo hoje é um nível de virtualização, o que precisa fazer uma máquina virtual? Administrar essas virtualizações. Então, o conjunto de funções de uma biblioteca, né, constitui o que a gente chama de interface aplicativa, ou API. Application Programming Interface. Então, o que é uma API? Uma API é um conjunto de funções que estão disponíveis para que a gente possa usar o hardware de uma forma mais fácil. Né? Então, uma API para escrever um arquivo em disco.
né? Qual é a API para escrever o arquivo em disco? Write. Eu chamo o write. O que o write faz? O write ele executa uma série de instruções para administrar esses setores e gravar essa minha informação em vários setores e depois poder encontrar essas informações. Algumas APIs apenas encapsulam chamadas de sistema para apresentá-la de forma mais amigável. Então, são APIs mais simples. Outras, como por exemplo a write, elas são mais complexas. Então, elas são mais complexas, né, e podem envolver várias chamadas de sistema para realizar uma determinada funcionalidade. Então, executar várias funções para que funcione. A virtualização nada mais vai ser do que criação de APIs e controlar essas APIs. Bom, aqui a gente entra na parte já de a gente vai ver o sistema operacional com a máquina virtual. Né? Então, a gente vai continuar aqui semana que vem. Tá? Aqui semana que vem a gente emenda a parte principal. Não tem diferença. Né? Basicamente é o seguinte. Formalmente, tá? Uma função, ela tem um nome, né? Quando a gente vai chamar a função, vamos chamar a função write aqui. A função write. Vou usar o write que é usado pela linguagem C. Tá? O primeiro parâmetro dela é o arquivo. A entidade lá que a gente vai acessar, né? O arquivo, os dados virtuais que eu tenho. O segundo é quantos blocos eu vou gravar, e depois o tamanho do bloco, e depois o buffer onde está armazenada a informação que vai ser lida ou gravada. Tá? Essa função write está feita dessa forma, e ela tem um código que ela vai executar. Se a gente for imaginar um bloco aqui da função write, esse código ele está aqui dentro. Esse código ele fala o quê? Como a função faz. Isso, a princípio, não interessa para a gente. O que interessa para a gente é que ela faça. Né? O que a gente tem? A gente tem a interface. Quem é a interface? São esses parâmetros que precisam ser passados. Né? Então, nós temos a interface da função. A interface da função é como nós utilizamos a função. No caso da write, nós temos que passar para ela uma série de informações para ela trabalhar. O que é API? O nome já fala, Application Programming Interface. A API é o que, então? A API é a interface. Tá? A nível de programador, a API é uma função que a gente vai chamar. Então, ela é uma função. Né? Mas como a gente enxerga a função? A gente enxerga a função em como ela é chamada, não o código dela. Se você falar em termos de função, você está falando de termos complexos, inclusive o que ela faz. Né? Para a gente só interessa o quê? Para a gente só interessa a parte da chamada da função. Então, o que é a API? A API é a chamada da função. Tá legal? Tá claro aí? Tanto quando a gente pega um manual, por exemplo, de um SDK, de um software de desenvolvimento, nele vem todas as APIs, né? Vem todas as interfaces que a gente pode usar lá dentro, mas não vem dizendo como faz. Vou fazer mais uma chamada final aí para o pessoal que pode ter chegado atrasado. Peraí, estou no lugar errado. Tá, beleza, feita a chamada. Tá. Então, dá um último recado aí, né, para o pessoal que chegou depois. Todas as aulas estão sendo gravadas. Essa aula de hoje foi gravada desde o início. Tá? Ela ainda está sendo gravada. Ao final, eu vou fazer o download, vou disponibilizar as aulas todas para vocês no YouTube, para se alguém perder alguma aula. Né? Tiago, tá. Vou fazer outra chamada então aqui, porque o Tiago voltou agora. Então, eu vou disponibilizar para vocês essas aulas todas no YouTube. Tá? Se alguém quiser rever as aulas, rever. Não é porque eu falei na aula que eu não vou falar de novo. Né? Então, se tiver alguma dúvida,
e ou não entendeu revendo a aula, ou até mesmo não quis ver a aula, não tem problema nenhum. Sempre na aula seguinte a gente vai ter tempo para tirar dúvida que tem ficado na aula anterior. Né? Isso aí. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Então, vou pedir para vocês, quem chegou mais tarde e não viu principalmente a parte de software, eu vou disponibilizar essa aula ainda hoje, vê o início da aula, vê os slides, vê os softwares que a gente vai precisar, tá? Procura já fazer o download, que semana que vem eu já vou começar mexendo no VirtualBox com vocês. Então, é interessante que vocês já tenham o VirtualBox instalado. Tá? Quem já sabe usar a máquina virtual e já tem, por exemplo, o VMware, que tem muita gente que prefere usar o VMware, não tem problema nenhum, pode usar o VMware. Né? Eu vou explicar o VirtualBox, que é para aqueles que não têm uma vivência com máquina virtual, poder usar algum sem dificuldade. Mas não tem obrigatoriedade nenhuma de que tem que ser o VirtualBox. Tá? Ô, Lucas, eu fiz várias vezes chamada, né? Outra coisa, eu vou anotar aqui o teu nome, Lucas Vitiano. Tá. Outra coisa que eu falei, né? Pessoal que não tiver com o nome real, né? Tiver com apelido no cadastrado, depois me manda uma mensagem, manda qualquer coisa dizendo, informando isso aí para facilitar, para eu saber quem está presente e quem não está. Beleza? Tá, vou fazer mais uma chamada aqui agora, então, só para garantir que não tem problema nenhum. Pera. As chamadas eu estou fazendo pelo Teams, tá? Não estou chamando vocês, não, para ser mais rápido. Ah. Pronto, acabei de fazer a chamada. Tá? Essa chamada não é nominal, não, sem problema. Deixa eu abrir o vídeo de novo aqui. Bom, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, assim, então vou ficar aqui mais um tempo ainda. Tá? Vocês estão liberados aí, se alguém quiser perguntar qualquer coisa. Tá? Vou encerrar a gravação aqui agora, parar a gravação.